pessoal, sejam bem-vindos. Vocês que estão entrando aqui conosco, por favor, fiquem com a gente. A gente vai trazer aqui uma resenha de um livro. Ô, Lucas, você que é melhor do que eu em fazer isso também, já coloca aí o comentário fixado, né, sobre o que nós vamos tratar hoje. Pessoal, boa noite. Vocês que estão conosco nessa noite, para quem não nos conhece, nós somos aqui do perfil Pelo Estudo e Pela Fé. Eu me chamo Maxwell Freitas, eu estou com o Lucas. E pelo estudo e pela fé tem o objetivo de levar, tanto através do Evangelho, quanto coisas às vezes fora do Evangelho, uma mensagem espiritual e que possa trazer valor, gerar autoconhecimento e possa trazer um auto-melhoramento em todos nós, né? Hoje o livro que nós vamos tratar é um livro muito bom, traz uma reflexão muito interessante, né? Traz uma perspectiva muito interessante. Todos que estiverem com a gente hoje vão poder desfrutar enfim, um pouco mais sobre isso. Então, tá aí o comentário fixado que o Lucas deixou para a gente. Esse é o nome do livro, tá? A Consciência de Imortalidade. Portanto, é o tema que nós vamos tratar hoje, tá bom? Se você gosta desse tema, tanto da imortalidade quanto da consciência, ou da consciência de imortalidade, se você tem dúvidas, se você, enfim, curiosidade, por favor, entre e fique com a gente aqui, que nós vamos falar sobre a consciência da imortalidade, que é um assunto bem interessante. E sempre que nós tratamos de uma resenha, nós não falamos só da resenha do livro, mas nós vamos aí articulando com vários outros assuntos e coisas paralelas, tanto com o Evangelho quanto com os dias de hoje, para a gente poder trazer para os nossos dias e poder pôr em prática a percepção que o livro traz, os ensinamentos que a gente pode aprender com o livro, tá bom? Então, boa noite. Eu gostaria que vocês pudessem já ir comentando, deixando uma boa noite para vocês. Se alguém que entrar na live aqui já conhece o livro, fala se já leu, se não leu. É um livro muito interessante. Deixe seus comentários aqui, tá bom? Você que não é inscrito no nosso perfil, né? Você que não segue nosso perfil, por favor, põe para seguir aí, deixa comentário. Pode falar, Lucas. Se o pessoal puder comentar também da onde está falando, é bem interessante porque a gente consegue trocar uma ideia, uma resenha a respeito disso também. Perfeito, isso mesmo. Então a gente está aqui no primeiro momento, tá, pessoal? Compartilhando os links, aliás, o link da live, né? Então, se vocês quiserem compartilhar os links, também ajuda muito, porque aí a gente vai difundindo, compartilhando essa live com as pessoas. E, enfim, tem mais pessoas para aprender. E aí que é interessante, né? Se você assiste essa live com uma pessoa que você conhece, você tem um assunto em comum para tratar com ela depois que acabar a live, né? Então, é interessante, você está aqui na live com a gente, lembrou de alguém? A Catiana sempre está com a gente aqui, Salvador, Bahia. Boa noite, seja bem-vinda, Catiana. Se você manda essa live, né, compartilha com alguém, e aí você vai poder ter assunto de falar, nossa, você viu? Aí, os que estiverem com a gente aqui na live, né, comenta se o som está ok. Pessoal, sejam bem-vindos, viu? Boa noite. Boa noite. Fiquem aqui com a gente, que o assunto é muito interessante, é muito bom. Nós prometemos aqui àqueles que ficarem, vocês vão gostar. Se vocês já, ao verem aqui o nosso comentário fixado, já baterem o olho e achar interessante, ter uma curiosidade, tenho certeza que vocês vão gostar aqui do que nós vamos comentar, falar e, enfim, trazer a resenha sobre esse livro tão interessante, tá bom? Catiana, ajuda a gente aí, compartilha com os amigos, compartilha com a Ala, compartilha com quem você quiser aí, vai ser legal, tá bom? Quando você quiser, Lucas,
Estamos aí às ordens. Acho que vamos começar. Eu estou com um pequeno problema aqui na minha internet. Boa parte do link da transmissão a gente já mandou em alguns grupos de WhatsApp, mas o meu Facebook é que está devagar. Então, sendo assim, talvez a gente já possa começar o nosso assunto de hoje. O que você pensa? Acho que já podemos começar, Perfeito, né? podemos. Sim, sim, sem dúvida. Quer fazer as honras da apresentação do livro? Vamos lá. Podemos, então. Então, mais uma vez, desculpa aí, né, falar tanto assim, mas boa noite novamente. Sejam todos bem-vindos aqui ao Pelo Estudo pela Fé. Hoje nós vamos tratar, então, do livro A Consciência de Imortalidade, do autor Olavo de Carvalho, né? Esse livro, ele, na verdade, ele é derivado de um curso. Então, foi dado um curso com o mesmo nome, claro, A Consciência de Imortalidade. Esse curso foi preparado, elaborado e dado aos alunos. E depois ele foi transcrito, né? Então, na leitura do livro, é claro que tem aquela fala um pouco mais... tem a transcrição do que você vai ler é um pouco mais falado, porque foi uma aula, né? Foram aulas transcritas. Mas eu acho que já é interessante, Lucas, a gente trazer aqui que muitos dos filósofos ou pensadores que existiam, uma das marcas deles é que acabavam que suas palestras, suas aulas, seus cursos, eles eram transcritos, né? E aí você pega, por exemplo, Eric Wagner, que tem aulas que foram transcritas e viraram livros, né? Você pega o Ludovic von Mises, que também tinha palestras, né? C.S. Lewis também teve traduções dos seus livros, né? Através de palestras. Enfim, então, grandes pensadores, tiveram suas aulas, suas palestras, às vezes seus cursos transcritos e que viraram livros. Então, mesmo que talvez a gente não esteve naquele curso, naquele momento, a gente pode aproveitar ao máximo aí, ao ler o livro, a gente é como se estivesse fazendo esse curso, né? Então, é um livro muito interessante. O objetivo do livro não é persuadir prontamente sobre a imortalidade, né? Mas ele é um convite a você perceber isso e, claro, vai ter recursos e argumentos que vão contradizer o contrário, ou seja, vão dizer que realmente não há uma falta de imortalidade. A imortalidade é uma coisa real e é a verdade, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Esse livro ele só tem nessa editora, que é a Vide Editorial, né? É um livro fininho, pequenininho, né? Bem curtinho aqui, mas é um livro muito rico ao tratar do assunto, né, que traz aí em seu título, que é a consciência de imortalidade. Lucas? Perfeito, Márcio. É exatamente isso. A ideia central do livro não é nem tanto persuadir a questão da imortalidade da alma, mas é impossível você tratar de você tomar consciência da imortalidade sem você tratar a respeito da imortalidade. Então, em vários momentos aqui do livro, vai acabar sendo tratado de alguma forma a questão da imortalidade. E, Max, o que eu acho muito legal desse livro, ele traz no corpo do texto, mas no fim, como apêndice, ele traz um pequeno extrato, pequenas partes extraídas do livro de um cientista, do Dr. Craig Hogan, um livro chamado Your Eternal Self. Não, acredito que não tem em português. Fala sobre o seu eterno eu, certo? E é legal que vamos dizer assim, essa transcrição de partes do livro do Dr. Hogan conta sobre muitas experiências daquilo que a gente chama de quase morte ou de experiências fora do corpo, e que isso vai agregar bastante com as ideias que o professor Olavo ele traz no corpo do texto a respeito da questão da gente tomar consciência de que nós somos imortais. E
interessante, Max, porque eu lembro que eu li esse livro pouco tempo depois de ler o Visões de Glória, do Spencer, certo? E assim, algumas partes aqui que o professor ele fala, assim, vamos dizer assim, filosoficamente, quanto às experiências que ele traz do Dr. Hogan, são muito semelhantes a coisas que o Spencer ele fala que viveu nas experiências dele, do livro do Visões de Glória. Então, assim, é muito interessante porque, é óbvio, tem algumas coisas que são, vamos dizer assim, tem alguns pequenos conflitos, talvez com algumas questões doutrinárias do que a gente acredita, mas tem muita coisa, mas muita coisa mesmo, que casa perfeitamente com o plano de salvação e tantas outras doutrinas que a gente aprende na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, assim, é uma experiência muito legal, porque você começa, talvez, não diria ver o plano de salvação com outros olhos, mas você toma consciência de que você, como cristão, mas especialmente como membro da igreja, você tem nas mãos um tesouro muito valioso, que é saber do plano de salvação, que preenche muitas lacunas que o professor Olavo de Carvalho trata aqui, e que o plano de salvação vai lá e complementa de forma magistral, que você vê ali que casa, é aquela coisa da verdade do presidente Brigham Young, onde ela estiver, ela faz parte do evangelho. Então tem muitas coisas aqui, tanto do Dr. Hogan quanto do professor Olavo, que você olha e vê que aquilo casa perfeitamente com aquilo que nós aprendemos dentro do plano de salvação, certo? Bom, eu quero então começar, vamos iniciar obviamente do começo, ok? Embora seja um livro fininho, igual o Maxwell disse, tem cento e tantas páginas, 123 páginas, esse não é um livro que você lê numa sentada só, porque você lê, você para, você pensa em algumas coisas, você relê certas outras passagens, e isso vai te instigando a não só ler, mas você a ponderar a respeito do que está se passando ali, e de você fazer algumas análises e algumas perguntas a respeito daquilo que você mesmo acredita sobre a imortalidade e sobre a vida. Isso faz com que o livro ele seja assim, tenha uma experiência mais rica, certo? Então, logo na apresentação, Maxwell, eu acho muito interessante que ele fala sobre a questão do vocabulário para a imortalidade, tá certo? Eu quero ler um trecho e separar duas coisas que ele fala aqui que é de extrema importância, ao meu ver. Ele diz o seguinte: no vocabulário dos debates contemporâneos de conceitos que tornem inteligível o fenômeno da imortalidade. Expressões mesmas, vida após a morte, experiências fora do corpo e tantas outras, as mais correntes no debate público a respeito disso, são fontes inumeráveis de confusões. Ou seja, às vezes a gente fala sobre experiências fora do corpo, quase morte, e a gente não tem assim uma ideia muito bem do que seja essas coisas por conta da gente ter uma deficiência nesse vocabulário, de dizer melhor o que significa isso. Se você tem uma experiência fora do corpo, você não é só o seu corpo, então, certo? A gente vai até entrar nessa questão. E mais embaixo ele diz o seguinte, Maxwell: mesmo pessoas crentes tendem a formar uma imagem do mundo inteiramente baseada nos dados banais da vida terrestre, apenas acrescentando-lhe depois da morte um apêndice chamado eterno, que substancialmente não modifica essa imagem em nada. Mas não podemos tornar-nos imortais depois da morte, se não somos imortais desde já. Se o somos, ou seja, se nós somos imortais, a imortalidade não é somente outra vida. É a escala verdadeira dentro do qual transcorre a nossa vida presente. Então ele começa já fazendo essa diferenciação, né? Primeiro, a gente precisa construir um vocabulário melhor para entender essa questão do que é imortalidade ou consciência de imortalidade. A gente precisa talvez usar outras palavras além daquelas que são normais para esse tipo de coisa, como experiência fora do corpo ou experiência quase morte. E o segundo ponto que eu acho chave é isso daqui: se nós somos imortais, nós somos desde já, e não só depois da morte. E o que ele fala aqui faz muito sentido. Se nós, voltando lá para o plano de salvação, certo, Marcos? Se a gente aprende lá
na igreja, ou mesmo em outra denominação cristã, que nós somos filhos de Deus, que nós somos criados espiritualmente, nós estávamos lá numa vida pré-mortal e viemos aqui para a Terra. Hoje em dia é muito fácil, mas muito fácil da gente esquecer, de perder a consciência de que nós estamos não simplesmente numa outra vida, diferente daquela que foi lá atrás, e nós, depois que morrermos, vamos para outra vida. Não, nós estamos seguindo numa mesma vida. Apenas ali, vamos dizer assim, camadas diferentes, certo? A gente está numa camada mais material da vida terrena, dos testes. E hoje, mesmo entre nós, membros da igreja, é muito fácil da gente perder essa consciência todos os dias. A gente tem problemas na vida, tem problemas no trabalho e assim por diante. E repara quantas vezes você pensa no seu dia de que após a sua morte a sua vida continua. Não é que você vai para uma outra vida, mas é que a sua vida, ela continua. Ela é uma linha contínua, certo? Não sei você, Marcos, mas quando eu li isso aqui eu pensei, poxa vida, tem semanas que passam às vezes que eu não tomo consciência disso, de que eu não lembro, de que se eu sou um ser imortal, criado à imagem e semelhança de Deus, de que é prometido uma continuação depois dessa vida, muitas vezes eu esqueço de pensar nisso no meu dia a dia. E isso deveria ser a coisa mais importante para a gente pensar, certo? Porque é a questão capital de todas as pessoas. A vida depois da morte, aquela pergunta de Jó, morrendo o homem verá a Deus? É a pergunta que todo ser humano vai se fazer, ou nesse sentido. Mas hoje em dia, quantas pessoas passam ou gastam ali meia hora do dia pensando nisso? Às vezes você não conhece ninguém que faça isso, ou pouquíssimas pessoas. Tamanho às vezes você é bombardeado pelas questões que você precisa mesmo cuidar da sua vida, sua família, etc. Mas aqui, o nome do livro, né, Consciência da Imortalidade, faz essa reflexão para a gente resgatar essa consciência, pelo menos nessa primeira questão, assim, até mais superficial. Quantas vezes eu preciso lembrar de que a vida ela não tem fim na morte, se eu sou imortal, que ela continua. Se ela continua, como é que vai ser isso? Do que é essa substância dela e assim por diante. Faz a gente, então, pensar com mais frequência nisso do que é a consciência da imortalidade, que nós vamos estar continuando a viver. Aqui, ó, apertando tudo errado aqui. É muito bom, Lucas. É isso mesmo, né? Então, a consciência da imortalidade é você tomar a posse da consciência de que você é imortal. Por isso é esse convite, então, de a consciência da imortalidade. E como você estava falando, né? Enquadrar o fato, como fala aqui no livro, né? Enquadrar o fato de que você é imortal desde já, você precisa tomar isso fato de maneira consciente. Ou seja, isso precisa passar pela sua razão. Você precisa ter essa percepção. E aí, o contraponto é que tudo em volta nosso, né, tipo, todo o mundo, um termo de mundanismo ou mundano, ou enfim, todo o aparato, a estrutura do mundo, ela te coloca para você não pensar sobre isso. Seja, como você falou, pelas tarefas e afazeres cotidianos que nós temos, seja com entretenimento, seja com, enfim, com os mais diferentes afazeres e coisas que podemos fazer, né? Todos eles vão convidar, na maioria das vezes, a você, então, a pensar sobre apenas esta vida. Então, é incrível como a modernidade tem progredido a nos tornar uma pessoa, então, totalmente mortal. Assim, não que nós não sejamos mortal, nós somos mortal, mas a nossa consciência não precisa ser mortal, porque nós não somos, e aí a gente vai entrar também nessa questão, o nosso eu é além do nosso corpo. Então, a mortalidade não é o nosso eu não acaba na mortalidade.
Então, tomar a posse, portanto, a consciência, ou seja, passar pela nossa razão de entendimento de que a imortalidade é um fato e faz parte da substância da sua vida, ou seja, a essência do seu eu é a sua consciência, a sua alma e também o seu corpo. Só que são camadas, como você falou, né? E a mais sublime, então, seria aí um eu imortal, que seria aí a nossa alma, porém você também faz parte da sua alma, né? Ou seja, por exemplo, o Olavo faz uma pergunta interessante, né? Quando você morre, e aí quem continua a vida, é você ou é sua alma? Porque se for sua alma, é uma coisa separada de você. Então, na verdade, é o seu eu, né? Então, você não deixa de ser você após a sua morte. E aí, então, a contagem do tempo, podemos dizer assim, do que você é imortal, é agora. Boa noite, mãe. Obrigado pela sua audiência aqui com a gente. Fica com Deus. A gente precisa tomar essa consciência desde já. E o Evangelho, portanto, como você falou, Lucas, o plano de salvação, ele nos convida a isso fortemente. Ao quê? A gente tomar a posse de que nós somos seres eternos. E com você tomar a posse, ou seja, você ter a consciência de que você é imortal, o que isso ajuda na sua vida? Ora, se eu sei que sou um ser imortal, portanto, as minhas ações, a minha consciência vai ser alterada, certo? E ao alterar minha consciência, eu altero então minhas ações, minhas percepções e meus objetivos. Então, veja, tudo, minha estrutura de vida, a pauta da estrutura da minha vida vai mudar. Se eu, então, tenho a consciência da imortalidade. Então, é interessante que a consciência da imortalidade vai elevar você a valores mais altos, a pensamentos mais altos, a projetos mais altos, porque você está com uma consciência da imortalidade, portanto, que a vida não acaba aqui. E aí eu quero entrar aqui a fazer um apêndice a um outro livro, tá? Então, para quem está entrando aí, para quem entrou, enfim, nós estamos falando do livro do Olavo de Carvalho, A Consciência da Imortalidade, onde ele trata com muito interessante, até pontos científicos, né? Falando sobre, por exemplo, inúmeras, né? Quem não sabe, há muitos livros que vão relatar e narrar, portanto, cientificamente as questões das experiências de quase morte, né? Das pessoas que estavam ali fisicamente numa maca, sei lá, numa sala de cirurgia, seja o que for, mas que sabiam que estava acontecendo na sala do lado, acontecendo, enfim, em outro lugar, e ao retomarem ao seu corpo, realmente relataram aquilo que viram, e realmente era fato aquilo que aconteceu. Então, ou seja, o corpo, o coração, biologicamente aquela pessoa não estava consciente, mas ela estava consciente. Então, isso é científico, né? Então, inclusive, tem um apêndice aqui no final, como o Lucas já citou no começo, que vai tratar de um livro feito por um cientista, fora artigos da American Science, que vai tratar sobre esse assunto também. Artigos um pouco antigos, mas vai tratar. E aí até eu vou fazer uma indicação sobre aquele filme, né? O Céu é de Verdade. Então, para quem depois quiser, quem for cinéfilo aí, gosta de assistir um filminho, eu indico o filme O Céu é de Verdade, que vai contar, então, a experiência de um menininho e de experiência dele de quase morte, né? E esse filme é baseado em fatos reais, e a história dele, portanto, foi relatada e foi, enfim, passou como fatos reais, ok? Então, fica a indicação. Como eu estava falando, eu queria, então, fazer um paralelo a um outro livro. O outro livro vai estar, então, nas obras de Platão, né? Que são ali os diálogos de Sócrates, né? Na verdade, é os diálogos de Platão, mas falando sobre Sócrates, né? E existe um dos livros de Platão, que no caso falando sobre Sócrates, né? Tem a Apologia de Sócrates, que é a defesa de Sócrates, e tem ali o Fédon, né? O Fédon é um livro onde vai tratar dos últimos momentos, das últimas horas, podemos assim dizer, de Sócrates. Então, antes
de Sócrates morrer, Fédon era um grande amigo de Sócrates. E ele vai até Sócrates para conversar com Sócrates lá onde Sócrates está preso. E eles começam a conversar. E aí, olha o que é interessante sobre essa questão da consciência da imortalidade. E é um pouco do que o Olavo traz aqui. Não se precisa, para nós é claro que isso vai ser mais valioso, mas para tomar a consciência da imortalidade, não precisa nem de religiosidade. Esse é o ponto principal que eu queria tratar aqui com vocês. Platão vai nos mostrar através, né, de Sócrates, ele então, transcreve, né, o que foi essa conversa, onde Sócrates vai trazer argumentos lógicos, né, e filosóficos sobre a reflexão da imortalidade e como ele estava calmo e tudo mais, né? Então, tem muita coisa interessante aqui, onde Fédon conversa, então, com Sócrates, né? Eu separei aqui alguns pontos, né? Onde, então, vai estar nessa conversa, né? Com Sócrates, entre Fédon e Sócrates, né? Então, eu vou dizer assim, disse Sócrates, só sei que ouvi dizer e não esconderei o que me ensinaram. Ademais, não existe ocupação mais conveniente a um homem que deixará este mundo em tão breve tempo do que analisar bem e tentar conhecer o fundo do que significa precisamente esta viagem e expor o intermédio de um mito que nos parece ser. E aí ele vai falar um pouco mais sobre a vida e sobre a morte, né? Um pouco mais sobre essa reflexão. E aí ele começa então a falar sobre o termo alma. Sócrates vai falar sobre o termo alma. E olha o que ele fala aqui, ó. Os verdadeiros filósofos trabalham durante toda a sua vida na preparação da sua morte para estar mortos. E aí depois ele começa a falar sobre o termo morte. Ele fala, a morte parece significar alguma coisa? E aí ele fala o seguinte, os desejos de um filósofo não têm por objetivo o corpo, e que, ao contrário, trabalha para afastar-se dele dentro do possível, a fim de se ocupar apenas da sua alma. Ele está falando de filosofia e como isso era ocupar a sua alma. Depois ele fala, né, não procura os prazeres e as comodidades corporais. Enfim, ele começa a falar sobre as coisas mundanas, né? E todo o raciocínio dele, então, vai falar sobre a questão de como o corpo nos ilude e como nós precisamos, então, nos preparar para fortalecer a nossa alma. Então, a reflexão que eu queria trazer aqui como um apêndice rapidinho, né, ao falar aqui de Sócrates, é que ao nós lermos Sócrates, afastando-nos do cristianismo, nós vamos ter uma reflexão sobre a consciência da imortalidade que Sócrates tinha. Então, existe uma razão, um entendimento, algo que é real na questão da realidade, fora de mitos vou colocar assim, dogmas, né? De que existe uma alma, portanto, existe algo além do seu corpo que é real. É real. Eu queria fazer uma outra referência aqui. Para quem tem TBO, ou enfim, para quem não tem mais, já viu, existe um documentário que saiu, porque ele é original HBO, né? Por isso que eu estou falando da HBO. Ele é um documentário brasileiro sobre eu já até comentei aqui, acho que algumas vezes, no Estudo pela Fé, que ele é um documentário brasileiro sobre a morte da Daniela Pérez, né? Uma moça que faleceu, foi assassinada, né? Vamos colocar assim direto. Um caso bem pitoresco e também divulgado, famoso, porque eram dois atores, né? A menina era atriz e o rapaz era ator, eles contracenavam na mesma novela, e fora da novela, portanto, ela foi morta por esse ator. E esse caso foi dos anos 90, né? Foi uma coisa muito triste. E o documentário, ele é um documentário muito bom, apesar de ser tratado de uma trama bem triste. Ele é um documentário bonito, porque ele é narrado pela própria mãe.
e é interessante a capacidade dela de narrar as coisas. Ela é uma escritora e ela tem uma capacidade muito boa de falar sobre as coisas. Em determinado momento, o Raul Gazola, que era noivo ou casado já com a Daniela Pérez, ele conta como foi quando ele chegou na cena do crime, onde estava, infelizmente, lá a Daniela Pérez morta. E veja, nós estamos falando de um ator global, nós estamos falando de alguém que talvez não tenha muita religiosidade, não sei a fundo. Mas o que é interessante dessa história, né, que ele relata, ele narra no documentário. Ele fala que então ele olhou para o cadáver ali da falecida esposa dele e ele viu ela e ele fala assim mais ou menos, né, quase ipsis literis do que ele disse, né? Eu olhei para ela, sabia que era a Daniela, mas a Daniela não estava ali. E foi nesse momento que eu percebi que nós tínhamos alma. Então, veja, o documentário não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver com nada. É só para relatar a questão do assassinato da Pérez, né? Da Daniela Pérez, e, enfim, quanto isso foi duro para a época, e, enfim, né? E todas as pessoas envolvidas, como isso foi triste, né? E abalou todo mundo. Mas esse trecho, né, do Raul Gazola testificando que ele teve uma experiência ali, onde ele sentiu que faltava algo na Daniela que não estava ali, apesar do corpo estar ali. Então, a consciência da tomada, da percepção de que nós somos imortais, ele eleva o nosso pensamento, a nossa atitude e, portanto, a nossa capacidade de vencer o corpo ou a carne, né? E aí, então, o plano de salvação faz esse convite. Então, qual que é o objetivo do livro, né, ou do curso? Aumentar a nossa percepção sobre isso. Qual que é, então, o benefício, podemos colocar assim, de sabermos que nós somos imortais? O benefício é você poder alterar, modificar a estrutura do seu pensamento. A Catiana está colocando, eu lembro desse depoimento do Raul Gazola. Legal, Catiana. Bacana. Que bom que você lembra aí para relatar, para não dizer que eu estou mentindo, eu estou inventando uma história. Né? Que bom. Então, é isso. E aí, para a gente chegar nessa consciência da imortalidade, antes de passar a bola aqui para o Lucas, o Olavo de Carvalho ele vai tomar o cuidado de a gente desenvolver, passo a passo, quais percepções vão nos levar nesse ápice que seria a consciência da mortalidade. E ele vai chamar isso de camadas do eu. Então, ele vai nos colocar que a gente vai ter camadas que a gente se percebe, e aqui talvez a gente vai entrar em alguns detalhes sobre isso, e essas camadas, então, vão progredindo até o ponto de nós tomarmos total e completa consciência da imortalidade, que seria a última camada do eu. Então, são camadas do eu. E aí, só para introduzir, aí eu acho que depois o Lucas já continua, a primeira camada do eu que nós temos... Oi, sim. Eu acho que seria legal você falar sobre as camadas do eu, até porque você deve ter estudado ela um pouquinho mais a fundo do que eu, mas eu queria só fazer um comentário para não perder uma levantada de bola que você deu. Posso só usar alguns minutinhos, rapidinho? E aí você retoma a questão das camadas do eu? Tá. Esse depoimento que você falou do caso da Daniela Pérez com o Raul Gazola, ele é extremamente interessante, faz a gente refletir justamente isso. Poxa, a pessoa ela morreu, certo? Inclusive, a atividade cerebral da pessoa acabou. Como é que ele tem assim, uma percepção tão clara de que era só o corpo dela que estava lá e não a própria Daniela, ok? Ou qualquer outro caso de qualquer outra pessoa. Que muitas vezes a gente tende a pensar o quê? Que a nossa consciência é a nossa própria mente. E que a própria mente estaria dentro do nosso cérebro, tá certo? Acho que, assim, no senso comum das pessoas, hoje é isso. Se eu levanto o braço, se eu escolho descer o braço, se eu olho para cima ou para baixo, todas essas coisas, qualquer pensamento que eu tenho, qualquer ação que eu quero manifestar, isso só vem através do meu cérebro. Acho que o senso comum das pessoas é isso. Que o cérebro, ele é, assim, vamos dizer, a fonte de tudo isso, inclusive dos nossos pensamentos, das ações que a gente quer tomar e tudo mais. Só que olha que interessante que ele traz no livro. Eu vou fazer um pequeno pulo para o capítulo 2, porque
assim, fecha com chave de ouro isso que você levantou, Márcio. O professor Olavo ele diz o seguinte, ó, Stanislav Grof, psicanalista freudiano e professor assistente da Faculdade de Medicina da Universidade John Hopkins, diz o seguinte: a minha primeira ideia era de que a consciência tinha de estar conectada com o cérebro, ou seja, aquilo que as pessoas normalmente pensam. Hoje, chego à conclusão de que ela não deriva do cérebro. Então, ele passou anos estudando, fazendo experimentos, e ele chega à conclusão, na visão dele, a opinião dele, de que a consciência não deriva do cérebro. Nesse sentido, minha conclusão vem dar apoio àquilo que Aldous Huxley acreditava. Ele chegou à conclusão de que talvez o cérebro age como uma válvula de redução, a qual, na verdade, nos protege do excesso de absorção de informação cósmica. Ou seja, o Huxley acreditava, e aqui o professor, o doutor Grof, ele chega na mesma conclusão pelos experimentos dele, que não é que o cérebro origina os nossos pensamentos, as nossas ações e tudo mais, mas sim que ele é como se fosse um redutor. Sabe aquele redutor que você põe na torneira para controlar o fluxo de água? Ele seria mais ou menos isso. Da onde ele tira, né, esses pensamentos, esse excesso de coisas, né? Ele diz de absorção de informação cósmica, ou seja, que o cérebro ele faria o papel ali de controlar para não entrar em excesso tanta informação que vem fora dele, ok? Isso é muito interessante, porque se toda essa informação não vem do cérebro, ele diz que vem fora, informação cósmica, então, peraí, a gente não está reduzido à nossa massa cinzenta, ok? E aí ele continua trazendo aqui as palavras do Dr. Grof. Eu não acho que se pode localizar a fonte da consciência. Estou bastante seguro de que ela não está no cérebro, ou seja, a nossa consciência não está no cérebro, não dentro do crânio. De acordo com minha experiência, ela na verdade estaria para além do tempo e do espaço, não sendo, portanto, localizável. Na realidade, tu chegas à fonte da consciência quando dissolves com quaisquer categorias que implicam separação, individualidade, tempo, espaço e assim por diante. Tu as experimentas apenas como presença. Ou seja, você não chega na consciência através de pensamentos, ou em algum lugar específico, ou em algum tempo específico, mas simplesmente como uma presença. E aí ele traz o neurocirurgião canadense, o Dr. Wilder Penfield, que diz o seguinte: nenhuma das ações que atribuímos à mente foi iniciada por estimulação por eletrodos ou descarga epilética. Se houvesse um mecanismo no cérebro capaz de fazer o que a mente faz, seria de se esperar que tal mecanismo trairia sua presença de uma maneira convincente através de melhores indícios a ser obtidos pela ativação epilética ou por eletrodos. Assim, a mente exerce um impacto sobre o cérebro, mas não está dentro dele. Então, olha que interessante. Hoje, o senso comum diz o quê? Não, a ciência fala que nós somos o nosso cérebro e pronto. É dali que surgem todas as coisas. Nós estamos resumidos à nossa massa cinzenta dentro da caixa craniana e nós somos isso. E o resto é simplesmente controlado pelo cérebro. Mas ele traz aqui pelo menos 2 cientistas, um neurocirurgião e um psicanalista, que eles chegam à mesma conclusão do quê? De que a nossa consciência ela não está no cérebro. De que a nossa consciência ela vem de fora, de qualquer parte do nosso organismo corpóreo. E isso casa perfeitamente com aquilo que a gente aprende no Evangelho de Jesus Cristo. Que nós somos criados primeiro em forma espiritual, como está lá em Doutrina e Convênios, diz que é uma matéria mais pura e mais refinada do que o nosso próprio corpo, e que ela dá a ânima, traz a vida, esse corpo de carne e ossos que nós temos. Ou seja, a psique, que significa alma, se não me engano em grego, depois você me ajuda aí, poliglota, Maxo, tá? Mas a ânima e a psique são palavras sinônimas, uma em grego e a outra em latim, para alma. Ou seja, a ânima que dá
ânimo para o nosso corpo é justamente isso que vem fora dele. E traz aqui vamos dizer assim, dois cientistas com estudo, com bagagem, por terem feito experiências, eles chegam a essa conclusão de que existe algo que, vamos dizer assim, dá as informações, ou que controla, ou que dá ânima para o nosso corpo e que vem de fora dele. Seria justamente essa consciência que a gente precisa tomar para nós. E de que isso é imortal, porque se ela já existe antes da gente nascer fisicamente, a tendência é que ela continue existindo depois que nós morrermos nesse plano. Isso é muito legal porque assim, vai contra o senso comum atual de que está tudo aqui dentro da nossa caixa craniana e pronto. Quando, na verdade, a gente tem pelo menos 2 cientistas gabaritados dizendo que não, tem coisas que vêm fora do corpo, que estão além do espaço-tempo que a gente conhece hoje aqui nesse mundo material. Perfeito, muito bom. É isso mesmo, né? É o que você falou, ânimos, latim e psique grego, né? Que é isso, inferior. Inclusive no direito, né? Você tem lá o ânimos, que algumas questões da parte penal, por exemplo, que é como se fosse a vontade, né? É o ânimos, é a vontade de fazer aquela coisa, né? É uma força interior que levou você a praticar tal coisa. Então, fala bastante sobre essa questão do ânimo, né? O Olavo, ele dá uma explicação do que é, então, consciência de imortalidade, né? Ele diz o seguinte: a capacidade de enquadrar os atos que realizamos nessa escala de tempo naquela outra escala de tempo que prosseguirá para além da atual. É interessante quando a gente lê lá em Moisés 1:39, né? Que a minha obra e minha glória é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem, né? Então, nós, portanto, já somos seres imortais e essa é a glória, né? A vida eterna, então, aí é uma questão pessoal que cada um vai precisar, que a vida eterna, então, é a vida ao lado de Deus, né? Ao lado de Jesus Cristo. Mas a consciência da imortalidade, ela é algo que já nos leva a, então, a saber que não estamos no fim, né? E aí, então, como você falou no começo, Lucas, há principalmente ainda dentro do cristianismo, há uma incapacidade, podemos colocar assim, de perceber e também até como falta palavras para a gente compreender melhor essa questão da imortalidade, né? Porque o que é, assim, alma, eu, imortalidade, são coisas às vezes muito abstratas, né? E a gente talvez falta essa percepção de que o eu vai englobar tudo isso. E aí, então, o cuidado que o Olavo tem de que a gente precisa investigar e entender melhor a questão do eu, né? Porque não é a minha alma que é imortal, sou eu. Porque minha alma não está separada de mim. Não é meu corpo que é mortal, sou eu também. Então, veja, a questão das camadas de novo, né? Sou eu que vou ter a vida eterna, enfim. Então, a primeira camada que ele fala do eu é a percepção da presença, né? Que seria o eu presencial. Inclusive na linguagem, né? Por exemplo, na língua portuguesa, acredito que quase todos, mas na língua inglesa, né? Nós vamos ter lá o verbo, por exemplo, quando você vai conjugar o verbo, né? Eu, e aí você fala eu estou. Então, sempre o eu vai estar voltado para o estou. Inclusive o verbo to be, né? Também, né? I am, eu sou ou estou, né? Então, o eu sempre é aquilo presencial. É aquilo que onde você está. Não fisicamente, mas pela percepção de que você tem agora naquele momento. Então, por exemplo, eu estou agora num quarto, o ventilador está ligado, eu estou sentindo o vento falar, eu estou com fone no ouvido. Então, presencialmente, o meu eu está percebendo todas essas coisas, né? Então, esse é o primeiro ponto aí do eu presencial, que é o eu que percebe as coisas ao meu redor. Conforme a gente vai começando a compreender esses eus e conforme ele vamos entendendo essas camadas, nossa percepção ela vai ficando mais, como é que eu posso
falar, mais delicada, nós compreendemos melhor a realidade das coisas e vamos entender melhor a espiritualidade das coisas. Né? Eu comecei a ler o livro de Mormon de novo, e aí é interessante como o Nefe ele vai progredindo na capacidade dele de compreensão das coisas. Né? Então, veja, primeiro ele não compreende muito bem, e aí ele vai e ora, e aí depois ele vai entendendo, e aí ele vai ter um show de revelação quando ele vai com um anjo lá em 1 Nefe 11, né? Onde ele vai ter a interpretação do sonho e tudo mais, e aquilo aumenta a percepção dele muito grande. Mas é interessante que, às vezes, nós não vamos ter uma experiência tão espiritual tão forte, mas nós podemos, já através dessa consciência, perceber maneiras de aumentar o nosso testemunho sobre a nossa imortalidade, sobre a nossa alma. Né? Basicamente, ela vai falar que vai ter o eu presencial, que é esse que eu falei, o eu social. O eu social é aquilo com o qual você tem tarefas sociais. Né? Então, a função do trabalho que você tem, a função na comunidade que você está, a função, às vezes, empenhada na própria família, né? Como pai, mãe, enfim, avô. Todas essas posições onde eu exerço um papel, né? Eu posso estar chamando de eu social. E aí depois ele tem o eu biográfico, que seria a terceira parte, né? E você entende que esse eu biográfico é quando você começa a compreender que você está formando a sua própria história e que você tem que contar a própria história para si mesmo. Um pouco disso, o eu biográfico, eu gosto de perceber, Lucas. Por exemplo, eu vejo isso muito em Confissões de Santo Agostinho, onde ele percebe, então, o eu biográfico, né? Aquele eu onde ele vai contar a história para ele mesmo. Né? O Olavo define o eu biográfico como é constituído de uma sucessão de formas narrativas que jamais correspondem perfeitamente ao conjunto inteiro dos fatos transcorridos. Então, esse eu biográfico, por exemplo, né? Ele conta uma história, né? Existem situações, por exemplo, a gente tem situações que acontecem com a gente que, no momento, ela é uma situação, mas conforme a sua percepção futura, aquela outra situação parece que toma outra percepção. Então, vamos supor que tem uma pessoa que você está em um certo momento e tal, e ela olhou diferente para você nem percebeu e tudo mais, aquilo passou. De repente, lá na frente, aquela pessoa te fez algum mal e você viu que tinha um plano ali dela te fazer mal e você percebeu todo o plano. E aí, aquela percepção daquele dia que você teve, olhou para ela e não achou nada, você vai perceber, então foi desde este dia que ela já estava ali tramando alguma coisa. Então, o eu biográfico, ele vai mudando conforme a nossa percepção das coisas. Então, por exemplo, falando agora da parte espiritual, né? Nós somos convidados a perceber a mão de Deus em todas as coisas. Só que, para isso, nós precisamos cada vez estar mais afinados, mais perto do Espírito Santo para sentir que as coisas de Deus acontecem. E quanto mais espiritual, mais a gente está assim, mais fácil da gente perceber. Então, há momentos em que, por exemplo, aconteceu uma coisa, aconteceu outra coisa e você nem percebeu. De repente, você estava num momento, agora você está num momento mais espiritual, e aí você consegue olhar com outros olhos aquilo e falar, nossa, Deus fez isso por mim, o Pai Celestial fez isso por mim. Aquilo foi o perdão divino que eu senti no momento. E aí você consegue descrever melhor. Então, o eu biográfico é essa parte da percepção da sua própria história. É uma continuação, uma sucessão de formas narrativas, ou seja, para você mesmo, que você vai estar contando para você e vai estar percebendo dentro de você mesmo. Né? Então, não é uma história que se alterou, mas a sua percepção que se altera pela sua própria história. Né? Eu acho que dentro das camadas, Lucas, eu acho que seria isso, né? Aí ele fala só o seguinte,
falando sobre as 3 camadas que eu acabei de citar, né? O eu social, o eu presencial e o eu biográfico. As 3 camadas do eu não resultam apenas de uma análise, né? São os sentidos em que efetivamente as pessoas empregam a palavra eu. Então, linguisticamente, você associa o eu nessas 3 tipos de forma. Então, por exemplo, quem é você? Eu sou professor. Você acabou de dizer um eu social. Né? Quem você é? Eu sou guarda de trânsito. Você disse ali seu eu social, né? Quem eu sou? Eu sou uma pessoa alegre, não sei o quê, e tarará, e feliz, que gosta de pular e de ver o sol. Você acabou de citar o eu biográfico, né? Onde você está? Eu estou aqui na praia, vendo o pôr do sol. Esse é o eu presencial. Então, na própria maneira de você falar sobre o eu, né, linguisticamente falando, seriam essas 3 tipos de percepções que o Olavo vai atribuir, então, ao eu. O eu social, o eu presencial e o eu biográfico. Perfeito. Essa parte das camadas do eu, ela é muito interessante. Como o Max bem explicou aí, principalmente as 3, elas vão lá, vamos dizer assim, desaguar na questão do eu substancial. Ou seja, aquilo que dá a unidade, que dá a cola para todas essas coisas. Como o Max colocou aí, se você está assistindo a transmissão aqui nossa, você está ouvindo a nossa voz, você está ouvindo o que a gente está falando, você está nos vendo, você consegue perceber a luz em volta de você, e assim por diante. Então, essas percepções, essas sensações, elas fazem parte desse eu presencial, do eu social, como ele bem disse, aquelas funções que a gente faz, e o eu biográfico, quando a gente começa a tomar consciência disso. Tanto é que a gente pode até relatar, escrever e ter essas percepções ao longo do tempo, que às vezes a gente não tem ali no momento. Isso faz a gente pensar nessa questão dessa outra camada do eu substancial, ou seja, se a gente é capaz de passar por todas essas sensações, por desempenhar todos esses papéis, até chegar no eu biográfico, que a gente consegue organizar ali, vamos dizer assim, uma linha, é porque existe algo de nós, dentro de nós, que faz com que exista uma cola entre todas essas coisas, certo? Que seria, então, essa questão do eu substancial. E isso, segundo o professor Olavo, aqui no livro, é uma evidência muito forte do quê? De que existe uma linha de continuidade. Desde o momento ali que você consegue se lembrar, você é você desde o momento que você consegue se lembrar, e mesmo antes, já que, por exemplo, quando você nasce, você não lembra o dia do seu nascimento. Mas você tem as testemunhas disso. Você tem seu pai, sua mãe, você tem um médico, você tem algum outro parente, e assim por diante, até você começar a crescer e tomar essa consciência e das coisas que você consegue lembrar. Então você, desde o momento que você se lembra, e até mesmo antes, tem assim uma linha contínua de algo que representa do que é você. E isso não se dá no nosso corpo, na nossa parte corpórea, certo? Ele até traz, não lembro se é nesse primeiro capítulo ou mais para frente, de que mesmo o nosso corpo, ele vai passar por mudanças de que ele não é o mesmo lá de trás. Então, vamos supor, ele traz aqui o dado, que é muito interessante, que não sei se é cada 15 anos ou 20 e poucos anos, o corpo praticamente troca todas as células dele. E aí os cientistas falam que o seu corpo de hoje não é o mesmo de X tantos anos atrás. Mesmo que você ainda se lembre dessa época, por exemplo, da sua época de adolescente para hoje, com 30 e tantos anos, ok? Ou seja, o seu próprio corpo não é mais o mesmo. Até mesmo há mudanças fisiológicas, né? Por exemplo, no meu caso, minha visão se deteriorou, alguns cabelos começam a ficar brancos hoje, você passa por uma transformação assim, de massa, estou muito mais gordo do que era antes. Ou seja, mesmo a parte exterior não é a mesma lá de trás. E com a nossa parte, vamos dizer assim, interior é diferente. Existe uma continuidade disso, ainda que por fora seja diferente. Então, o nosso
nosso próprio corpo não sendo o mesmo de anos atrás, ou até mesmo de pouco tempo atrás, que você troca algumas partes dele, ou elas costumam evoluir, coloca-se numa questão de que, mesmo com essas mudanças, ainda assim você é você. Não por causa dessa exterioridade do corpo, certo? Mas porque existe uma parte do eu que é esse eu substancial, que cola todas essas coisas. Ainda que você tenha passado por transformações no seu corpo ao longo da sua vida, você consegue lembrar de partes dela em que você é você, é óbvio. Na época que você era criança ou adolescente, você ainda consegue ter essa lembrança quando adulto, e você pensa, não, aquele lá era eu, ainda que eu era mais baixo, ainda que eu era mais magro, ainda que eu não tivesse cabelo branco, ainda que eu agisse como criança, assim, assim, assado, ainda que eu não tivesse trocado todos os dentes, ainda que eu não tivesse percepção das coisas que eu tenho hoje, você consegue identificar que você é você mesmo sendo muito diferente do que você é hoje. E é aí que está, então, essa questão do eu substancial e que vai reforçar a nossa consciência de mortalidade. Porque se isso, vamos dizer assim, se dá na parte mortal, material da nossa vida, e segundo, principalmente, que nós membros da Igreja de Jesus Cristo aprendemos, isso se dá também na questão, vamos dizer assim, espiritual. Porque a gente aprende que vivíamos numa vida pré-mortal com Deus, aprendendo as primeiras lições, passamos ali pela guerra dos céus, que continua até hoje, e você era você lá ainda. Ou melhor, já era você lá. E isso tudo que passou, está passando agora também nessa, vamos dizer assim, vida mortal, nessa vida terrena, e que vai continuar depois da morte física. Que é justamente esse eu substancial, que é essa noção de que você não é só o seu corpo. Você é algo muito mais do que o seu corpo. E até ele coloca aqui no livro. Quando você fala de você mesmo, o que você percebe? Quando eu falo do Lucas, de mim mesmo, o que eu percebo? Uma pessoa com cabelo escuro, com olhos escuros, com o nariz que tem a curva na frente. Não, você percebe algo muito mais além daquilo que você consegue perceber sensorialmente da própria pessoa, certo? A pessoa que, por exemplo, vamos dizer assim, me conhecer ou me perceber, vai poder me descrever além das descrições físicas. Não, o Lucas, além dessas descrições físicas, ele é assim, assim, assado, ele costuma agir de tal forma, ele costuma pensar assim, de tal e tal forma, e assim por diante. E tudo isso faz essa colagem do eu substancial. Ou seja, somos muito além do que a nossa parte material, certo? Eu quero ler um comentário que ficou aqui para trás, Márcio, da Catiana, se não me engano foi ela que comentou. Deixa eu só recuperá-lo aqui, que não está aqui, achei. Acho que foi na hora que eu estava falando sobre a questão do cérebro, que os outros cientistas falavam sobre ele. Diz o seguinte, olha que insight legal, Márcio. O cérebro nos limita, ou seja, concordando com aquilo que aqueles cientistas falaram. Na minha opinião, o cérebro, ou o nosso corpo mortal, é o nosso véu do esquecimento. Catiana, não tinha tido, vamos dizer assim, esse pensamento até você dizer isso. E isso tem uma relação muito interessante, pelo menos me parece ter assim, um casamento muito interessante com a ideia do livro do quê? Se o Dr. Groff, como ele diz aqui, diz que o nosso cérebro limita as informações cósmicas que a gente recebe, então faz muito sentido que o véu esquecimento de fato esteja talvez ali no cérebro para a gente não se lembrar de todas as informações para a gente poder ter o período probatório aqui na Terra. Eu não sei você, Max, eu acho que não dá para cravar que seja isso, mas tenho assim dá-se uma pista muito interessante daquilo que a gente aprende no plano de salvação e do que está aqui no livro, de que o cérebro poderia ser, então, já que ele é esse limitador, segundo o Dr. Groff e o outro cientista que o Olavo menciona, faz sentido, então, assim, ter algo relacionado ao véu do esquecimento, você não acha? Com certeza. E aqui eu vou entrar numa outra questão, assunto não é polêmico, né? Mas assim, é interessante, né? A possessão demoníaca, né? A possessão, então, que acontece quando então, o espírito das hostes do inimigo, um terço daquela parte, que cai
e ela pode, então, possuir um corpo, né? É interessante ver que ali existe um corpo que até então era tal pessoa, por exemplo, vamos supor o meu. O meu corpo, eu, Maxwell, tal, mais. E aí, um espírito toma posse do meu corpo e, portanto, as funções biológicas cerebrais continuam, portanto, mas com a consciência de outra coisa, né? Que seria um outro espírito. Então, só para bater de vez, né? Assim, bater o martelo de que realmente o cérebro e a consciência, eles são bem separados, né? E o que a Catiana trouxe aí a respeito do cérebro ser, então, o véu do esquecimento, é uma grande possibilidade, né? Acho que vai ser nos revelado aí esse mistério, né? Mas é interessante, casa muito bem com o que o doutor disse aí no livro, né? Bem interessante. Eu queria trazer um ponto, o Lucas, para quem está com a gente aqui, né? Nossos fiéis na audiência aqui, agradecemos muito, viu? Por favor, comentem aqui, deixe o seu oi, seu olá, compartilhe se quiser, por favor. A gente já está partindo para o final, tá bom? Então, já estamos aí, daqui a pouco, já chegamos a 1 hora de live, então a gente já está caminhando para os finalmente. Alguns pontos a gente precisa trazer que a gente, né, no decorrer da nossa live, a gente tem falado. Essa consciência da imortalidade, ela é algo que ela precisa ser algo, mas fala, printado, não seria a tradução do print, né, do imprint do inglês, mas algo marcado dentro de nós. Né? Porque, veja, a consciência da imortalidade, portanto, de que a morte é uma passagem, que, portanto, a morte é algo que faz parte ali de toda a estrutura do plano de salvação, isso precisa ser mais forte dentro de nós. Porque, como eu já falei, tudo fora, toda a questão fora disso, né, o mundo, as redes sociais, enfim, tudo corrobora para a gente perder a noção da consciência da imortalidade. Né? E sem a consciência da imortalidade, nós vamos perder a percepção de nossa alma, do nosso espírito e, portanto, de o que nós somos ontologicamente falando, ou seja, o que nós somos no final das contas. Nós somos seres espirituais tendo experiências mortais, como a gente aprende nas escrituras. Então, nas escrituras não, nas palavras dos profetas. Né? Então, a percepção de que nós existimos antes, agora e depois, portanto, imortal, ela faz a gente se desgrudar um pouco do que eu acredito do orgulho. Veja, no Sonho de Leí, a gente verifica lá que o prédio, né, aquele edifício, o que se tinha lá? A primeira característica, né, ele ficava flutuando. O que isso significa? Não tem alicerce, não tem fundamento, não tem base. Uma coisa totalmente volátil, volúvel, vã, enfim. O que isso significa? Significa que o prédio e todos que estavam ali não sabiam quem realmente eram, estavam desligados da tradição da sua própria vida e do seu próprio eu. Então, o orgulho do mundo, o que é? Aí dá mais características no próprio Sonho de Leí, né? As roupas, portanto, a estética. Veja, o quanto nós temos hoje, não que isso seja ruim em si, mas ele pode roubar a percepção do nosso eu interior. Então, o eu estético hoje é muito válido, né? Há uma busca desenfreada de se ter um eu estético apresentável, né? Aquela coisa fora, né? A carcaça, né? Aquilo que é visível aos olhos, né? Mas como diria lá no livro Pequeno Príncipe, né? O importante é invisível aos olhos. Então, fazendo alusão aí ao Pequeno Príncipe, o que é mais importante de nós? É a nossa alma, o nosso espírito, a nossa consciência, a nossa imortalidade. E aí vem a pergunta que você fez no começo.
quantos de nós paramos um tempo para refletir sobre a nossa imortalidade? Dificilmente, volta e meia, talvez a gente faça isso só no domingo quando vai na igreja, né? E olhe lá, né? E olhe lá. Mas todos nós, então, somos convidados, e é isso aí que é o tema da live de hoje, a pensar mais, então, sobre a nossa imortalidade, para que isso, então, potencialize modificações, para que isso potencialize objetivos e possa nos direcionar e nos orientar continuamente para o que o plano de salvação pretende, né? Levar a efeito a imortalidade nossa, para que nós possamos voltar a viver com Deus. Eu acredito que esse é o ponto mais principal, né? De que a gente possa perceber que nós somos seres imortais e que isso é mais forte, deve ser mais forte do que todas as outras coisas, né? Deve ser mais forte que a nossa vaidade, deve ser mais forte do que os nossos desejos e ambições mais mundanas, né? Não que a gente não possa ter ambições, não que a gente não possa ter desejos, né, de conquistas materiais, mas a questão da energia conta muito. Eu estou lendo o livro Santos, o volume 3, né? E eu cheguei no capítulo 3, ou 2, e aí tem um relato lá sobre uma percepção de uma irmã lá. E ela fala exatamente essa frase, né, de que ela estava triste porque a igreja estava passando por vários momentos. A igreja teve momentos difíceis, né, no começo, mas a igreja estava passando por um momento muito difícil, em que ela estava sem dinheiro, falindo, né? E aí, depois disso, começou-se a ter uma prosperidade. E, portanto, começou, então, os irmãos, né, da própria igreja, os membros, desejarem muito riquezas. E aí, até então, isso em si não está errado. O problema é que eles desejavam mais riquezas ou cuidavam mais das coisas materiais do que das espirituais. E aí é o grande problema. Então, tomar posse da nossa imortalidade, tomar posse da consciência da nossa imortalidade, vai fazer a gente dar valor naquilo que realmente é importante, né? Que é o nosso eu substancial, como o Lucas colocou aqui. Quem vai ser, por exemplo, o Lucas ou o Maxwell, no final da vida mortal, esse legado que eu vou deixar, essa perseguição eu só vou conseguir mais ferrenhamente se eu perceber que eu vou continuar essa vida. Vou continuar ela vai prosseguir. A escala de vida imortal, ela começa no momento que você teve a percepção de que ela existe. Então, o convite hoje é esse, né? Que possamos tomar a consciência, a percepção de que eu, você, todos nós somos imortais. Mas o grande feeling da coisa, que o Olavo, inclusive, trata no livro, é que a imortalidade, portanto, a consciência da imortalidade, ela é pessoal. Então, mesmo que seja um fato real, é você que precisa perceber, eu sou imortal. Porque é você olhar para o seu eu substancial, portanto, a sua alma e todo o conjunto de fatores que incorporam o seu eu, e dizer, eu sou imortal. E aí cada um de nós ter essa percepção. Esse é um dos pontos que o próprio Evangelho nos convida. Né? Sabemos que nós podemos herdar a vida eterna. Todas as vezes que nós vamos ler as Escrituras e vai falar sobre vida eterna, é o momento de nós tomarmos a consciência, né, dessa imortalidade, e aí vida eterna num sentido mais elevado, que seria a exaltação. Se nós partirmos de hoje com essa conduta, com esse tipo de pensamento e percepção, isso vai nos fortalecer muito espiritualmente. Então, para fechar minha parte, Lucas, aí depois acho que você encerra também, muito interessante perceber que um livro basicamente filosófico e científico, né, porque tem muitos dados científicos aqui de vários cientistas, ele pode aprimorar a minha espiritualidade, ele pode fortalecer
o meu testemunho sobre o Evangelho e também aumentar o meu desejo de ter a vida eterna e dessa espiritualidade. Né? Acho que isso é um ponto primordial desse livro aí, A Consciência da Imortalidade, de Olavo de Carvalho. Então, acho que por minha parte é isso. Lucas, meu muito obrigado. Eu passo a bola para você. Vou só fazer, então, uma breve consideração final para a gente encerrar. Primeiro, vou pegar dois ganchos que você levantou, essa questão da autoimagem, às vezes a gente entrar ali numa questão mental, assim, só da nossa imagem para os outros, mas antes eu quero falar sobre a importância que você falou agora, sobre a gente ter a consciência de imortalidade na nossa vida. Bem no começo do livro, o professor Olavo diz o seguinte, Márcio: como essa consciência, né, tomar consciência da imortalidade pode alterar e melhorar de algum modo a orientação de toda a sua vida na esfera cognitiva, bem como moral. Ou seja, quando a gente toma consciência da nossa imortalidade, a gente tem uma grande chance de melhorar bastante a nossa vida nesses dois aspectos, cognitivo e moral. Opinião pessoal minha, tá? Eu acredito que isso seja muito verdade, porque a partir do momento que a gente começa a descobrir essa verdade, começa através da fé, certo? Porque você não tem uma prova cabal dessas coisas. Porque você começa a exercer fé nisso e vai tendo, assim, então, alguns testemunhos, você começa, então, a passar para aquela questão, bom, se realmente me parece mesmo que eu vou continuar a viver após essa vida, o que vai ter nela? A princípio, assim, a grosso modo, ou vou ter uma boa recompensa ou uma má recompensa. E você começa, então, a partir disso, daí passar para um outro nível do quê? De você entender os princípios e doutrinas e ver como eles são eternos também. De que não é só a sua imortalidade, mas de como princípios e doutrinas relacionadas à fé, à esperança, às ordenanças, como o próprio sacramento e relacionados à expiação, como elas são eternas e como que elas vão afetar, então, a continuação da nossa vida. Então, ou seja, na nossa imortalidade. E aí, quando você falou da vida eterna, eu lembrei do trecho aqui, Maxwell, que o professor Olavo, ele tem essa sacada do quê? De que uma coisa é imortalidade e de que outra coisa é vida eterna. E isso está claro no Evangelho restaurado da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Imortalidade todas as pessoas vão ter por causa da expiação de Cristo, ou seja, todos vão ressuscitar para se apresentar perante Deus, para ser julgado. Ou seja, mesmo que depois você morre, você vai passar um tempo lá no mundo espiritual ainda vivo, de uma certa forma, com a tua consciência, como a gente falou agora, até o momento que você ressuscitar para o seu julgamento. E a outra coisa é a vida eterna, como a gente aprende lá em Doutrina e Convênios, de que é o maior dom de Deus, certo? Para resumir aqui. E o Olavo tem essa sacada. Eu acredito que ele só consegue entender isso porque é uma inspiração do Santo Espírito. Não tem outra, pelo menos para mim, não tem outra explicação para alguém chegar numa verdade que está dentro do Evangelho. Foi guiado pelo Espírito Santo. E aí, quando você falou a respeito às vezes, da gente se preocupar tanto com a nossa imagem, de como isso pode ter ali vamos dizer assim, algumas consequências ruins, olha o que ele traz aqui a respeito das nossas, vamos dizer assim, de uma nossa falsa biografia, ou possível falsa biografia, certo? Ele começa falando primeiro do Descartes, de como que ele viu as coisas por um ângulo totalmente errado, ou por uma percepção totalmente errada. Só para a gente resumir aqui, atribuída a Descartes aquela frase: se penso, logo existo. E, na verdade, é o contrário. Você tem que existir primeiro para então pensar aqui. Ou seja, você tem que ter o eu substancial primeiro para pensar aqui na parte material e física, certo? E ele fala um pouco sobre os erros disso, de que a partir daí surgiram outras ideias absurdas, ok? Mas aí ele chega, então, no que isso vai levar para o grande erro do culto da autoimagem, daquilo que você falou, Marcos, e que aí já chega no Rousseau. Olha o que ele diz aqui para a gente encerrar. A autoimagem, ainda mais quando reforçada por falsas autobiografias, como a de Rousseau, torna-se uma
prisão. Então, muitas vezes a gente faz uma falsa autobiografia nossa e põe lá no Instagram, no Facebook ou na internet para as outras pessoas verem. Olha lá como ele é feliz em todas as coisas, que ele não tem nenhum momento de tristeza, nenhum momento de dor, tal. Hoje está tão fácil você passar uma falsa autobiografia que às vezes a gente nem percebe, certo? E chegamos a tal situação no mundo burguês em que existem terapias para que você melhore sua autoimagem. De certo modo, sua autoimagem irá melhorar, ao passo que você irá piorar substancialmente. Então, aqui tem coisas distintas. Uma coisa é tua autoimagem, aquilo que as pessoas vão ver, vamos dizer assim, da sua lata. Mas você mesmo não está ali, você está numa parte anterior a isso. E que ele fala que vai piorar, vamos dizer assim, o seu eu, aquele que vai ser imortal, se você simplesmente trabalhar só a sua autoimagem para as pessoas terem uma certa percepção de você. Ao contrário, voltando ao livro, ao contrário, ao tomar consciência do seu eu substancial, o culto da autoimagem é, no fim das contas, uma opção pelo mental e uma ruptura pela realidade. Então, muitas vezes a gente pensa que tanto só nas questões mentais, e mente vem do quê? Tem ali o radical de mente, quase que ele da mentira, que às vezes a nossa mente mente até para nós mesmos, assim, ok? Se a gente fica só na parte da mente, a gente rompe com a realidade. A gente fica só vou passar uma autoimagem minha para a mente das pessoas, talvez a gente vai estar rompendo com a realidade, que é a coisa mais importante. E aí, então, finalmente ele diz, ao contrário, ao tomar consciência do seu eu substancial, você desde logo se convence de que ele jamais poderá ser um conteúdo de sua consciência a ser fixado numa autoimagem. Então, quando a gente toma consciência desse eu substancial, desse eu que vai ser transcendente à nossa vida mortal, a gente não vai colocar ele numa caixinha de autoimagem para as pessoas verem. E isso vai nos abençoar de tal forma de que vai ser o contrário do que ele falou aqui, quando a gente trabalha só a nossa autoimagem. E quando a gente trabalha a nossa autoimagem, ela melhora, mas o eu piora. Quando a gente descobre a consciência, quando a gente toma consciência desse eu substancial, vai acontecer o contrário. Talvez, para algumas pessoas, a nossa imagem vai piorar. Olha lá que cara esquisitão, olha lá que cara chato, fica falando de coisas às vezes que eu não entendo, ele não é aqui da moda que a gente curte, mas você vai estar ligado numa outra coisa que transcende e que é real, que é de verdade, que é muito mais real do que as modas ou qualquer outra coisa que a gente conhece no mundo que é só mental e não real. Quando a gente toma essa consciência do nosso eu substancial, para algumas pessoas talvez nossa autoimagem piore, mas o seu eu de verdade, esse sim vai melhorar por conta dessa consciência. Marcos, você quer acrescentar mais alguma coisa para a gente finalizar? Creio que não. É isso mesmo, né? Que nós possamos aí compreender e fazer valer. Nós, inclusive, por exemplo, né, para quem quiser depois, aqui, quem está nos assistindo ou quem virá nos assistir, nós tivemos uma live sobre a resenha do A Morte de Ivan Ilitch, né, que é um livro de um autor russo, Tolstói, e hoje, algumas semanas depois, nós estamos fazendo a live da consciência da imortalidade. Quem depois quiser, tiver tempo para isso e paciência, quem pegar aquela live, né, da resenha sobre a morte de Ivan Ilitch, e essa live vai desfrutar assim, de um entendimento, uma capacidade interessante de perceber a morte como ela deve realmente ser percebida e a imortalidade como ela realmente deve ser percebida. E o ponto-chave é que, para nós cristãos, essa percepção precisa ser assim, tão forte, tão clara, como é a percepção de um médico ao detectar um diagnóstico, de um mecânico ao detectar uma falha mecânica. Aquilo precisa ser algo assim latente dentro de nós. E o mundo tem conspirado contra nós para nós tirarmos ou perdermos essa percepção do que realmente significa
morte, do que significa a imortalidade, porque se assim nós fizermos, ou seja, perdemos a percepção do que realmente é a morte, do que realmente é a imortalidade, nós estamos completamente voltados para os modismos. Uma das características do mundo é o modismo, são as coisas. Então, nós vamos ser pautados pelas coisas sempre do mundo. A moda, a estética, a vaidade, a fofoca, a coisa que rola ali no mundo. E nós, como cristãos, se nós quisermos valer realmente de sermos do mundo, de estarmos no mundo, mas não sermos do mundo, é a percepção dessa substância, de que presencialmente o nosso eu está no mundo, portanto, na terra, mas substancialmente, ou seja, nós não somos o mundo, porque o mundo é passageiro e nosso eu substancial é imortal. Portanto, a validação dos valores, tudo que a gente faz, né, ou deve fazer, é pautado, então, em princípios eternos, em mandamentos eternos, porque nós precisamos obedecer uma lei eterna, porque nós somos imortais, assim, né? Vamos virar eternos caso recebamos o maior dom de Deus, que é a exaltação. Mas essas leis são para nós que somos imortais, entende? Isso é muito claro. E realmente eu sei que nós somos esses seres imortais, incapacitados, então, de recebermos a vida eterna, desde que nós nos esforcemos e façamos aqui a vontade do Pai e do Filho, né? Conforme foi nos instruída e revelada no Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Né? Eu sei que a gente pode aumentar a nossa percepção de consciência da imortalidade e que isso pode modificar toda a nossa vida. Né? E ajudar as pessoas também a se livrar então desse pensamento pequeno, dessa falta de consciência, portanto, essa falta de percepção, portanto, a total perda da posse de quem realmente ela é. Porque se nós entendemos que nós somos imortais, é o começo de sabermos realmente quem nós somos. É isso? Então é isso, pessoal. Então, boa noite. Boa noite, vamos despedindo. Esse foi um breve resenhando do livro A Consciência de Imortalidade, do professor Olavo de Carvalho. A gente só tratou aqui de alguns pontos dos 2 primeiros capítulos, certo, Marcos? Ainda tem o capítulo 3 e os apêndices ali que daria conteúdo, ainda que só superficial, tá? Para pelo menos mais umas 2 transmissões aí. Vamos ver se depois da licença paternidade a gente faz aí essa continuação, tá certo? Maxon, um Parabéns forte abraço. aí, Lucas, pelo filhão que tá vindo. Filhona, né? Filhona. E agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui na transmissão. Um forte abraço, a gente agradece muito o apoio de vocês. E nos encontraremos em breve. Domingo temos a transmissão dos atributos de Jesus Cristo. Então, domingo, às 9 horas, nós nos veremos de novo nesse mesmo canal. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.